Imagine a mulher de 28 anos, Kendra Royce, subindo ao palco em Portland, Oregon, com o Prêmio Nacional de Jovem Empreendedor brilhando em suas mãos. Seu aplicativo de moda sustentável está revolucionando a indústria, reduzindo o desperdício para marcas renomadas. Os aplausos são ensurdecedores, mas sua mente voa de volta à traição que alimentou essa vitória. O dia do casamento em Tulsa, Oklahoma. Meses de planejamento, o vestido branco impecável, Michael esperando no altar, o coração batendo forte. Então, o telefonema que mudou tudo, seus pais, Richard e Susan, cancelando na última hora, alegando dificuldades financeiras. Ela engole o choro, diz seus votos sozinha, como se o mundo não tivesse desmoronado. Horas depois, o algoritmo cruel do Instagram joga a verdade em seu rosto. Primos postando fotos de seus pais sorridentes, brindando a promoção de Cassidy em um hotel de luxo em Miami. Taças de champanhe, pratos sofisticados, voos caros. Eles cruzaram o país para celebrar a irmã, mas para o seu grande dia? Nenhum esforço. Com a voz embargada, ela liga. A mentira é descarada, foi de última hora, filha. Não dava para bancar os dois eventos. Mas as provas estão ali em pixels inegáveis, milhares de dólares gastos em uma festa enquanto ela se sentia abandonada. O bloqueio é imediato. O vínculo, rompido para sempre. Portland se torna seu refúgio. Com Michael ao seu lado, ela reconstrói tudo do zero. Um ano depois, Cassidy entra em contato, atonita com seu sucesso. A vingança? Apenas o começo. Já sentiu o gosto amargo da traição familiar? Compartilhe sua história nos comentários. Ative as notificações para não perder os próximos capítulos dessa jornada de superação. Crescer nos subúrbios tranquilos de Tulsa, Oklahoma, era sinônimo de rotina apertada. A família Royce vivia naqueles limites tênues da classe média, contas pagas, mas sonhos adiados. Richard, o pai, chegava em casa todas as noites com as mãos marcadas pela graxa da fábrica onde trabalhava, contando histórias de metas de produção enquanto a mãe, Susan, organizava planilhas e horários na secretaria da escola com a eficiência de quem não aceitava desculpas. Eram pessoas de trabalho duro, frequentadores assíduos da igreja aos domingos e mestres do churrasco no quintal nos fins de semana ensolarados. Mas havia algo no ar, uma desigualdade silenciosa que dividia a atenção deles entre as duas filhas. Kendra, a primogênita, era daquelas que não se contentava com o mínimo. Desde o primeiro ano escolar, suas notas máximas enfeitavam a geladeira, e ela se inscrevia em cada atividade extracurricular que aparecia. Equipe de debate, feiras de ciências, escoteiras, onde colecionava distintivos por habilidades que iam de acampamento a noções básicas de programação. Porém, para seus pais, nenhuma era suficiente. Susan olhava seus boletins com um suspiro, apontando o único B em artes como se fosse uma mancha indelével. Você poderia se dedicar mais, Kendra, em vez de se espalhar tanto, dizia, com um tom de decepção que doía mais que qualquer nota baixa. Richard concordava com um aceno, murmurando sobre como seu excesso de ambição poderia queimá-la antes dos 30. Nunca houve festas por suas conquistas, apenas tapinhas nas costas e críticas veladas, como se seus esforços fossem sempre insuficientes para merecer orgulho genuíno. Cassidy, 4 anos mais nova, vivia em outro universo. Notas vermelhas dominavam seus cadernos, e as lições de casa viravam batalhas épicas todas as noites. Ainda assim, cada tropeço era tratado como um pequeno obstáculo merecedor de incentivo. A casa é apenas criativa, não tem jeito para livros como você, Kendra justificava Susan, saindo correndo para comprar novos materiais de arte ou o último videogame depois de um trimestre ruim. Richard complementava com passeios de final de semana ao zoológico de Oklahoma City ou até viagens a Dallas para parques temáticos, tudo em nome de fortalecer sua autoestima. Uma vez, após Cassidy reprovar em uma prova de matemática, a família inteira foi surpreendida com um dia em um parque aquático, ingressos que custaram cerca de $200. Enquanto isso, as notas perfeitas de Kendra rendiam, no máximo, um bom trabalho jogado ao vento durante o jantar. No início não era inveja. Kendra ajudava a irmã com as lições, compartilhava suas anotações, achando que era apenas a maneira deles de equilibrar as coisas. Elas eram inseparáveis, noites de pijama no quarto que dividiam, sussurros sob fortalezas de cobertores, Kendra trançando o cabelo de Cassidy enquanto ela rabiscava desenhos bobos delas como super-heroínas. Mas à medida que Cassidy crescia, o favoritismo começava a corroer. Se a irmã reclamava das tarefas domésticas, Susan a dispensava na hora. Ela é sensível, Kendra. Não seja tão dura. E lá estava Kendra, lavando a louça sozinha enquanto Cassidy assistia à televisão.
Richard não ajudava comprando sorvete depois das birras da caçula, nunca questionando por que a filha mais velha permanecia quieta e obediente. A distância entre elas aumentava devagar, como uma rachadura no concreto. Cassidy passava a agir como se o mundo lhe devesse facilidades, enquanto Kendra aprendia que só poderia contar consigo mesma. Seu melhor amigo, Kevin Brooks, via tudo de perto. Conheceram-se no 3º ano durante o recreio, unidos pelo quicau e lanches compartilhados. Ele frequentava sua casa depois da aula, deitado no chão da sala com gibis, testemunha diária da divisão injusta. Por que eles mimam tanto a Cassidy? Cochichava enquanto Susan fazia alarde por um joelho ralado da filha caçula, ignorando que Kendra havia ganhado o concurso de soletração daquele mesmo dia. Na família de Kevin as regras eram iguais para todos, então a desigualdade o deixava perplexo. Ele a defendia de maneiras sutis, distraía Cassidy enquanto Kendra estudava ou elogiava seus projetos de ciências quando os pais os menosprezavam. Sua perspectiva de fora confirmava a dor que ela enterrava fundo, transformando sua amizade em um porto seguro em meio ao ressentimento crescente. Aqueles anos iniciais plantaram sementes de dúvida em seu valor, ensinando-a a depender apenas de si mesma, enquanto Cassidy aprendia que a vida lhe daria sempre um caminho mais suave. O padrão se aprofundou na adolescência, quando o ensino médio trouxe novos testes de lealdade e preferências que as afastaram ainda mais. O ensino médio foi um turbilhão de oportunidades que Kendra abraçou com unhas e dentes, transformando a injustiça doméstica em combustível para provar seu valor. Na escola pública de Tulsa, ela liderou o clube de debate até as regionais, gabaritou nas aulas avançadas e até conquistou uma bolsa de estudos em um concurso de redação que lhe rendeu seu primeiro notebook. Os professores elogiavam sua ética de trabalho, mas ao levar aqueles troféus para casa, o pai mal ergovia os olhos do jornal. Não fique se achando, Kendra. A vida real não dá medalhas, resmungava, enquanto a mãe guardava os certificados em uma gaveta sem uma palavra. Enquanto isso, Cassidy deslizava pela escola no piloto automático, cercada de amigos, pulando treinos para as seletivas de líder de torcida, que a mãe, mesmo assim, a levava completa com discursos motivacionais e uniformes novos que custavam mais de $100 cada. A faculdade na universidade local foi seu primeiro sopro de liberdade. Kendra escolheu administração com foco em tecnologias sustentáveis, estagiando em uma pequena consultoria eco durante os verões. Seu histórico acadêmico permaneceu impecável, e uma apresentação em uma feira de inovação estudantil gerou burburinho na região, mas as ligações para casa eram sempre recebidas com indiferença. Que bom, mas foque em se formar sem dívidas, aconselhava Susan, ignorando os e-mails da lista de honra que Kendra encaminhava. Foi durante a semana de calouros que conheceu Michael Reis, um rapaz alto e tranquilo de uma cidade vizinha, estudante de engenharia ambiental. Eles se aproximaram em noites de estudo na biblioteca, rindo da comida ruim do refeitório e sonhando com empreendimentos que fizessem a diferença. Michael via seu potencial sem críticas, apoiando-a em cada apresentação e trabalho. Até o 3º ano, eram inseparáveis, e os planos de casamento surgiram naturalmente após a formatura. Sacrificar noites de sono e finais de semana, mas cada linha de código valeu a pena quando a interface finalmente mapeou rotas de fornecedores com precisão milimétrica, reduzindo emissões em 30% nos testes piloto. Michael, sempre o pragmático, transformou nossa sala em um war room de posits e planilhas, calculando custos de servidores enquanto eu ajustava o algoritmo de logística reversa. Se a gente conseguir fechar com essa fábrica de algodão orgânico no Oregon, o pitch fica irrefutável, ele murmurou certa madrugada, os olhos vermelhos de cansaço, mas as mãos firmes no teclado. Não era só um aplicativo, era nossa prova de que dávamos certo sem eles. A virada veio em um happy hour lotado no Greenleague Collective, um espaço de coworking onde startups ecológicas trocavam ideias sobre mesas de madeira reciclada. Entre um gole de kombucha e outro, Amanda me apresentou a Lian Shen, um investidor anjo que havia financiado uma empresa de embalagens compostáveis. Vocês estão resolvendo um problema que os grandes players ignoram, ele disse, folheando nosso deck de slides no tablet. Mas precisam de um protótipo escalável. Mostrem que funciona fora do papel. O desafio era claro. Ou entregávamos resultados concretos em 3 meses, ou a janela se fecharia. Voltei para casa com o coração a mil, mas também com um nó no estômago. 3 meses significavam contratar um desenvolvedor freelancer, orçamento apertado, negociar com mais 2 fábricas, ligações intermináveis, e apresentar dados impecáveis noites em claro. Michael, porém, já estava no computador, pesquisando fundos de microcrédito para pequenas empresas verdes.
A gente pega emprestado o mínimo, usa os lucros do app para quitar e mantém 100% do controle, ele traçou no ar com o garfo, enquanto devorava um prato de pé de thai frio. Sem dívidas com banco, sem sócios chatos. Só nós dois. Era exatamente o tipo de risco calculado que nos definia. As semanas seguintes foram um turbilhão de calls com fornecedores em fusos horários diferentes. Testes de usabilidade com donos de boutiques locais e noites no sofá-cama do escritório de Amanda, onde ela nos deixava usar a impressora 3D para prototipar etiquetas de rastreamento. Raquel, nossa amiga da cafeteria, se ofereceu para gravar um vídeo promocional de graça. Vocês me deram café de graça quando eu tava quebrada, agora é minha vez. Ela disse, ajustando a câmera do celular enquanto eu ensaiava o discurso pela 100ª vez. Até Kevin entrou na jogada, convencendo um amigo designer em Tulsa a criar nosso logo em troca de créditos eternos e uma caipirinha quando ele visitar Portland. O dia da apresentação para Liam chegou com uma tempestade tipicamente portlandiana, mas nada abalou a determinação que sentíamos ao entrar na sala de reuniões do Collective, com suas paredes cobertas de quadros brancos cheios de equações de impacto ambiental. Com o protótipo rodando em tempo real no telão, mostrando como uma blusa de linho podia ser rastreada desde a plantação até a prateleira. Com economia de 40% em emissões, Liam cruzou os braços e sorriu. Isso não é só viável. É revolucionário. Quanto vocês precisam para tirar do papel? A oferta que veio em seguida, um cheque de semente de $150 mil por 15% da empresa, foi a validação que jamais tivemos de nossos pais. Eles perderam a chance de apostar em vocês, Amanda nos lembrou mais tarde, erguendo sua caneca de chá em brinde. Mas o universo não. Aquela noite, deitados no chão do nosso apartamento, rodeados por caixas de pizza e anotações, Michael e eu nos olhamos com a certeza de que, pela primeira vez, estávamos exatamente onde deveríamos estar. Não por acaso, não por obrigação, por escolha. E escolhemos nós. Noites intermináveis debruçados sobre linhas de código, integrando dados de cadeia de suprimentos dos parceiros de laboratório de Amanda para otimizar rotas de abastecimento de tecidos e cortar emissões prevendo picos de demanda. O algoritmo protótipo mastigava variáveis como padrões climáticos que afetavam colheitas de algodão e eficiência de combustível de caminhões, gerando rotas alternativas que economizavam milhares em logística para as marcas. Michael revisava meus white papers com olhares críticos de engenheiro, transformando scripts brutos em um beta polido, pronto para sair do nosso apartamento e conquistar o mundo. Eu agendei uma apresentação com meu supervisor no incubadora de startups do laboratório, Thomas Riley, um executivo sem frescuras, com passado em softwares logísticos e um histórico de projetos com venture capital. O nervosismo era palpável. Na sala dele, com vista para o rio Willamette, demonstrei o aplicativo em simulações onde uma linha de roupas fictícia reduzia desperdícios em 30%. Isso não é fumaceira, Thomas disse, inclinando-se para a frente, os dedos tamborilando na mesa. É aplicável. Lidere uma equipe pequena, 3 DEUs e um analista de dados. Escale isso para testes piloto. Assim, sem aviso, me vi no comando coordenando stand-ups semanais, delegando módulos de rastreabilidade de tecidos, esticando limites entre prazos e a mentoria de juniores sobre ética em fontes sustentáveis. A resistência veio rápido. Um desenvolvedor revirou os olhos para meu idealismo ecológico, lucro sempre vence planeta, cuspiu, enquanto a analista questionava a precisão dos dados de fornecedores não verificados. Nas reuniões, desafiavam. Seu modelo é otimista demais. Já vimos isso falhar antes. Eu dobrei a aposta. Organizei hackathons para corrigir bugs, garimpei apps em tempo real de empresas de transporte para validar as rotas. A tensão explodiu em uma semana de crunch, mas os testes iterativos provaram a vantagem do algoritmo em um piloto. Com uma fábrica de tingimento em Portland, cortamos 40% do estoque excedente, evitando $5 mil em custos de descarte. Os resultados calaram os céticos. O mesmo dev que reclamava agora liderava comigo os ajustes de UI. O clima da equipe virou colaboração pura. A notícia se espalhou como fogo no círculo Green Tech da cidade. Métricas de sucesso nos renderam uma matéria de capa no Jornal de Negócios local, o aplicativo que está revolucionando o desperdício na moda. Conheça a mente por trás disso. Repórteres citavam minha visão sobre economias circulares. Fotos me capturavam no piloto, entre rolos de tecido, com a confiança de quem finalmente pertencia àqueles espaços. A exposição atraiu investidores e uma promoção a desenvolvedora sênior. O salário integral nos permitiu trocar o ramen por jantares nos food carts da cidade.
Thomas me chamou após a publicação. Você está justificando o valor dessa incubadora. Continue empurrando fronteiras. Na vida pessoal, as sessões com Helena, minha terapeuta, desmontaram padrões de autossabotagem. Esse condicionamento de bode expiatório te fez acreditar que só valia algo se carregasse tudo sozinha, ela apontou, enquanto eu enxugava lágrimas silenciosas. Deixe a equipe dividir a carga. Pratiquei vulnerabilidade, confessei a Michael entre stir-fries caseiros, meus medos de não dar conta. A gente dá conta juntos, ele respondeu, segurando minha mão sobre a mesa. A armadura de lobo solitário começou a rachar. Nosso vínculo se aprofundou nas vitórias compartidas. Celebramos a promoção com um fim de semana na costa, caminhando de mãos dadas pela praia, falando de filhos futuros sem a sombra do passado familiar. Os date nights ganharam intencionalidade, reacendendo faíscas no meio da escalada profissional. Suas próprias promoções nos alinharam em uma trajetória conjunta, como se o universo conspirasse a nosso favor. A tração na carreira construiu uma confiança quieta. Palestras em conferências me levaram a keynote sobre algoritmos sustentáveis, onde vocês me observavam com olhos ávidos por escalabilidade. O núcleo do aplicativo, sua capacidade de aprendizado adaptativo a partir de dados dos usuários, nos posicionou para ligas maiores. Cada marco curava inseguranças antigas, como cicatrizes que finalmente fechavam. A ideia se cristalizou em um framework adaptativo, camadas de machine learning sobre o algoritmo original, auto-otimizando em tempo real contra mudanças de mercado, escassez de matérias-primas, novas políticas de importação. Alimentei o sistema com datases de simulações globais do comércio têxtil, demonstrando ajustes dinâmicos que elevavam a eficiência em mais 20%. Thomas mobilizou o conselho da incubadora para uma revisão. Apresentações se arrastaram por semanas, com perguntas afiadas sobre escalabilidade e projeções de ROI. Até que veio o e-mail da cúpula, luz verde para o rollout corporativo, acompanhado de seed funding para contratar 2 especialistas. O aval foi um choque de adrenalina. Ligamos servidores na mesma noite, preparando o terreno para a prospecção de clientes no setor hoteleiro de Portland. O momentum virou avalanche com um acordo histórico com a Evergreen Hotels, uma rede regional que investia em retrofits verdes em 15 propriedades. As negociações começaram em sua sede no centro. Demonstrei como o aplicativo otimizava o abastecimento de roupas de cama e auditorias energéticas, projetando uma economia anual de $200 mil por unidade, só com redução de desperdício e trocas de fornecedores. O diretor de sustentabilidade, impressionado com os números do piloto, assinou o contrato após uma visita em loco, onde integramos o framework ao vivo, roteiros de tecidos auditados, equipe treinada em menos de um dia. Os press releases estamparam a parceria como modelo de ecologia empresarial. Meu nome, estampado como inovadora líder, abriu as comportas para consultas de grifes. O burburinho me rendeu uma indicação ao prêmio de jovem empreendedor no Portland Innovation Summit, com juízes destacando o impacto do framework em cadeias circulares. Os formulários de inscrição detalhavam métricas concretas, toneladas de resíduos desviados de aterros, equivalentes a flotas de caminhões. Eu, entre finalistas como gênios de VR e biotech, moderando painéis sobre ética tecnológica enquanto a votação se abria para pares da indústria. Foi então que um e-mail apareceu na minha caixa com o remetente Cassidy. O assunto, vi sua matéria. Uau! Ela havia topado com uma reportagem profunda na Tecnovat, perfilando o acordo com a Evergreen, foto minha, citações sobre resiliência, a trajetória que ela jamais imaginaria para a irmã, problemática. Mudei para Portland mês passado, precisava de um recomeço, escreveu. O emprego em Miami não deu certo. Voltei para casa, mas foi por necessidade de mudança. Desculpa por tudo antes. Aquela coisa do casamento foi uma merda. Eu vejo isso agora. Meia desculpa, meia curiosidade mórbida pelo meu sucesso. Nenhum bloqueio de número aguentaria a tentação. Respondi com secura, sugerindo um café. Para conversar. Nos encontramos em uma cafeteria no Pearl District. Ela, desalinhada em jeans desbotados. Eu, de calça social, vinda direto de uma reunião. Cassidy brincou com a xícara, os olhos saltitantes, antes de soltar. Promoção em Miami virou demissão, namorado sumiu no meio de uma fase egocêntrica. Aluguéis atrasados sem o salvamento dos pais. Você construiu um império enquanto eu afundei. Como? Sua voz quebrou ao mencionar a indicação ao prêmio, o contrato com os hotéis. Eu passei pelos detalhes com distanciamento profissional, aprovações do framework, projeções de economia, seus olhos se arregalando diante de números que eclipsavam nossa infância em Tulsa.
Um lampejo de arrependimento quando cutucou o assunto do corte. Mamãe e papai piraram depois que você os bloqueou, mas agora entendo o porquê. Nenhum remorso profundo, só um espanto mudo diante da minha trajetória versus seu naufrágio. Mantive as respostas medidas, um aceno sem calor. Foque no seu caminho, Cassidy. Evitei reabrir feridas, mas a ironia era pesada demais. A irmã que me chamou de perdedor agora me pedia, indireta, um mapa para sair do buraco que ela mesma cavou. A conta do café ficou sobre a mesa entre nós, símbolo de duas vidas que por um instante se cruzaram novamente, não por laços, mas pela força desigual da gravidade. Os convites para reatar o que nunca deveria ter se rompido vieram disfarçados de interesse genuíno. Seus olhos brilharam ao mencionar a cerimônia. Adoraria torcer por você. É em Portland, não é? Talvez mamãe e papai assistam pela transmissão. Eles acompanham notícias de tecnologia às vezes. A isca foi lançada com precisão cirúrgica, testando águas que eu já havia navegado sozinha. Mas recusei o anzol com um sorriso profissional, frio como o metal do palco que me aguardava. É um evento de negócios, Cassidy, não um churrasco de família. O rosto dela se contorceu, uma mistura ácida de inveja e culpa tardia, as bochechas queimando quando a verdade a atingiu como um soco. Minha independência não apenas sobreviveu sem eles, floresceu. O sanduíche ficou intocado entre nós, o abraço forçado que ela tentou oferecer foi recebido com um passo atrás, educado mas intransponível. Fiquei observando seu reflexo na vitrine do café enquanto me afastava, a imagem dela imóvel, os dedos ainda curvados no ar como se segurasse algo que já havia escapado há muito tempo. Aquele encontro mexeu com cicatrizes, mas só serviu para cimentar os muros que eu havia construído. O vento que soprava entre os andaimes do Evergreen Hotel abafou qualquer eco de drama familiar, levando consigo o último vestígio de dúvida enquanto eu ajustava os slides finais para a grande noite. As luzes do centro de convenções de Portland me envolveram como um manto quando subi ao palco para receber o prêmio de jovem empreendedora do ano. O coração batia no ritmo das possibilidades, não do medo. Telas gigantes projetavam os números do framework adaptativo, gráficos em queda livre do desperdício em hotéis, antes e depois das retrofits do Evergreen, uma revolução silenciosa transformando custos em sustentabilidade. Isso não é só tecnologia, declarei, a voz firme cortando o ar-condicionado do salão lotado. É poder. É dar às marcas a liberdade de prosperar sem sacrificar o planeta. Os juízes assentiram, troféu pesado nas mãos, confetes caindo como neve artificial enquanto o meu nome ecoava pelos alto-falantes. Lá no fundo, entre as sombras das últimas fileiras, Cassidy permanecia congelada. O rosto uma máscara de espanto e arrependimento tardio, os lábios entreabertos como se visse pela primeira vez a estranha que havia se tornado, não mais a irmã menor que implorava por migalhas de atenção, mas a mulher que reescreveu as regras do jogo sem pedir permissão. Nos bastidores, o burburinho era elétrico. Organizadores clicavam câmeras, investidores trocavam cartões, mas eu desviei de Cassidy com um aceno distraidamente cortês para a equipe, como se ela fosse apenas mais uma sombra no corredor. As mensagens começaram a chegar antes mesmo que o táxi me levasse de volta ao apartamento. Tão orgulhosa. Podemos conversar agora? Seguidas de áudios tremúlos da voz da minha mãe, um número desconhecido traindo a desesperança. Kendra, ver você brilhar assim. Seu pai e eu, nos arrependemos de tudo. Por favor, desbloqueie a gente. A voz do meu pai veio em seguida, áspera, como se as palavras custassem mais do que o orgulho que um dia teve. Filha, a gente precisa consertar isso. Por um segundo, a tentação coçou como uma ferida mal cicatrizada. Mas a terapia havia me ensinado a diferenciar saudade de armadilha. Encaminhei os prints para Michael com um emoji de olhos revirados e respondi uma única vez por e-mail, neutro como um contrato. Esse capítulo está fechado. Respeitem meu espaço. Sem reencontros, sem turnês de perdão. Bloqueei os novos números, apaguei perfis antigos, queimei pontes com a precisão de quem sabe que algumas estruturas não merecem ser reconstruídas. Seus apelos se dissiparam no silêncio, e minha determinação se tornou aço. A mídia não perdeu tempo. Jornais como Oregon Live disputavam exclusivas, microfones se empurrando enquanto eu falava sobre escalar o aplicativo nacionalmente. Dos vales pessoais aos picos da inovação citei, acreditando a resiliência da equipe e omitindo, com elegância, o peso dos fantasmas que deixei para trás. Thomas organizou uma festa no terraço de um bar com vista para o rio, taças tilintando enquanto os desenvolvedores recontavam as vitórias do piloto.
Uma promoção selou meu novo cargo, diretora de inovação, com um orçamento robusto e Michael ao meu lado como cofundador. Sua expertise em engenharia transformando nossas visões em uma empresa de verdade. A vida floresceu no apartamento que dividíamos com Michael, janelas abertas para o Willamette, manhãs de brunch se misturando a maratonas de código. Nosso casamento um farol de cumplicidade onde nenhuma sombra de Tulsa ousava se projetar. Jantares à luz de velas, risadas com Raquel e Kevin, amigos que escolhemos, não herdamos. Família não é sangue, é quem aparece quando o mundo te diz para desistir. A realidade, porém, tem um jeito cruel de fechar círculos. Meses depois, ecoaram rumores por contatos mútuos. Cassidy havia se casado às pressas com um homem que prometeu ser seu porto seguro, só para o casamento naufragar quando o desemprego a engoliu. Dívidas no cartão, compras impulsivas sem a rede de segurança dos pais, o sofá de amigos virando endereço fixo, entrevistas arruinadas pelo hábito de exigir sem merecer, o currículo cheio de buracos como os que ela cavou na própria vida. Richard e Susan, por sua vez, colheram o que plantaram. Os excessos de Tulsa, viagens presentes, a ilusão de que o crédito era infinito, se voltaram contra eles. A fábrica reduziu turnos, a aposentadoria antecipada chegou com contas médicas e uma hipoteca que eles não podiam mais pagar. A casa da infância, vendida por metade do valor, trocada por um apartamento apertado onde a aposentadoria mal cobria as despesas. Nenhum herói para salvá-los dessa vez. Nenhum telefonema meu para adiar o colapso. Cortar os laços tóxicos não foi um ato de vingança, mas de sobrevivência, e foi só quando me libertei deles que descobri meu real valor. A autoestima não se mede por aprovação alheia, mas pela chama interna que impulsionou cada linha de código, cada negociação, cada noite em claro transformando ideias em império. Hoje celebro as famílias que escolhi. Michael com suas mãos firmes nos meus ombros nos dias difíceis. Raquel, cujo riso é remédio. Kevin, leal como um irmão jamais foi. Eles não sugaram minha energia, multiplicaram-na. O sucesso não é herança, é conquista. E a melhor vingança contra quem duvidou de você? Construir um legado tão alto que eles tenham que olhá-lo de baixo para cima, sabendo que nunca poderão alcançá-lo. Se a traição familiar também esculpiu você, conte. Como você se reergueu? Porque a resposta não está no passado que te feriu, mas no futuro que você insiste em escrever.